E aí, minha galera do YouTube, massa com vocês? Estão nos acompanhando todas as semanas aqui, todas as terças-feiras com aulas completas, todas as quartas-feiras com questões comentadas do Enem e todas as sextas-feiras com dicas. Pronto, estou esperando vocês. Já se liguem, já dê aí um legal aí pra gente, já dê um like, tá? Já ativa o sininho, já se conecta com a gente nas outras redes sociais, lá no Facebook, lá no Instagram. Já visitou nosso site online.queredação.com.br, melhor dizendo, online.queredação.com.br, tá? Visita o site tem muita coisa boa, o site tem textos motivadores, o site tem vídeo das nossas aulas, tem dicas diversas que vai ser importante para você construir o seu conhecimento, tá? O seu conhecimento de mundo para fundamentar na tua redação Enem 2019 ou na tua redação dissertativa em qualquer que seja o vestibular, beleza? Então, eu já espero você lá no nosso site online.queredação.com.br e nas outras redes sociais, tá? No próprio Instagram, a gente tá lá todos os dias com dicas diárias. Estamos dando lá uma seleção de dicas de todos os assuntos que linguagens pedem no Enem e nos grandes vestibulares, FUVEST e etc. Beleza? Então eu já te convido para nos seguir. Hoje eu tenho um tema que essa semana foi um tema bastante polêmico, até porque não é muito a cara do atual presidente, tá? O atual presidente, ele é neoliberal, né? Como neoliberal, ele não defende muito a preservação do meio ambiente, tá? Ele acabou fazendo um comentário cômico, né? Ele disse que, bom, quer economizar, quer preservar a natureza, vá ao banheiro um dia sim, um dia não. Bom, ele disse isso de maneira irônica, depois que um certo repórter lhe fez uma pergunta sobre a questão da preservação da Amazônia, a preservação do meio ambiente brasileiro, tá? Ele acabou respondendo dessa maneira irônica. Então perceba que já está mais do que claro que defender o meio ambiente não é muito a cara do atual presidente, que não é muito a cara do atual governo. Então, já dá pra gente perceber, apesar da iminência, né, do tema, o aquecimento global, a grande verdade é que o Enem ele nunca foi muito apaixonado por temas voltados ao meio ambiente. Mas, tá, é importante dizer que você não só vai fazer Enem, você vai fazer vários outros vestibulares, tá? E o tema que eu vou trabalhar hoje é um tema que ele faz um paralelo com a questão tanto social quanto com a questão ambiental, tá? Ele faz uma intersecção, ele faz um paralelo em ambos as relações sociais, ambientais, tá? Jurídicas e etc, tá? O tema que eu vou trabalhar com você hoje é esse tema aqui, lixo e seus impactos no meio ambiente. Pelo que eu posso entender, pelo que eu posso lembrar, todo o Enem tem 20 anos, 21 anos, ele só trabalhou uma ou duas vezes um tema voltado a meio ambiente. Só que esse tema é um tema interessante, é um tema que está sendo muito discutido, tá? Dentro do contexto de reportagens, tá? Dos telejornais, de documentários, dentre outros motivos, porque a lei que institui a lei de resíduos sólidos, tá? A política de lei de resíduos sólidos no Brasil, ela se instituiu em 2010. Tá? Que é a Lei 12.305 de 2010, é uma lei que foi instituída justamente para que cada município gerisse o seu lixo, né? Gerisse os seus resíduos sólidos de maneira ambientalmente aceitável. Tá? A grande verdade é que estamos aí quase que 10 anos depois da lei aprovada, mas no entanto mais de 70% dos municípios não aplicou ao seu município a lei
de resíduo sólido, tá? Devidamente, tá? De acordo com a perspectiva do meio ambiente, de acordo com a preservação do ecossistema, tá? Então esse tema é um tema muito importante, porque como eu disse para você, ele faz uma intersecção entre questões ambientais, entre questões sociais, entre problema do lixo, entre questões de alguma maneira de perspectivas comportamentais, tá? Por quê? Porque uma das perguntas a se fazer é: por que é que estamos produzindo tanto lixo? Bom, é simples. A gente vive numa sociedade capitalista. Já que vivemos em uma sociedade capitalista, por sua vez, vivemos numa sociedade de consumo, tá? O consumo de bens que tem o seu limite de validade, ainda que ele seja um bem durável, ele não é mais tão durável assim, tá? Até porque a gente vive a obsolescência programada, uma coisa que você já pode fazer a sua anotação aí. Obsolescência programada é uma coisa muito interessante de se tratar em um tema desse, tá? Não só a obsolescência programada, mas a obsolescência perceptiva, porque entenda, a moda ela trabalha com a ideia de percepção. Tá? Então, os produtos acabam se tornando obsoletos não porque não prestam mais, mas porque estão fora de moda, tá? É importante fazer essas relações. Então, a gente vive dentro de uma sociedade que consome cada vez mais, e essa sociedade que consome cada vez mais produz cada vez mais uma maior quantidade de lixo. E é importante dizer que não é só lixo, o lixo que a gente já era habituado a produzir. Nós hoje temos uma infinidade de lixo técnico, né? De lixo que tem a ver com as relações de o cara joga um computador fora, o cara joga um celular fora. Lixo que é chamado de lixo tecnológico, né? Um lixo que ele não é só produzido diariamente, mas ele é produzido de um modo geral, de um modo de perspectiva, justamente porque todos esses aparelhos também passam pela obsolescência programada. Tá? Eu vou mostrar para você quais os caminhos você seguiria se o tema que você for fazer, principalmente se você for trabalhar, tá, com vestibulares que tem a ver com a relação que nem seja propriamente Enem, tá? Vestibulares que são paralelos e independentes do Enem, você consegue usar essas argumentações. A primeira coisa que eu queria que você fizesse dentro da sua introdução, tá, é mostrar aquilo que eu vou te mostrar agora. O objetivo dessa aula é especificamente discutir a questão do lixo no Brasil por meio de argumentos comprováveis. É verdade que os argumentos comprováveis que eu vou usar aqui, eles servem não só para o desenvolvimento do processo devido do lixo, mas não só no Brasil, mas também no mundo, tá? E propor soluções sustentáveis para o problema do lixo. Então a gente tem dois grandes objetivos aqui que a gente vai tentar resolver, seguir na aula, tá? Na introdução, eu preferi colocar uma coisa bastante importante. Lembre-se, possivelmente o texto motivador, ele certamente ia colocar aqui isso como fundamento, um argumento jurídico. No texto motivador, certamente ele colocaria a Lei 12.305 de 2010, a Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos, tá? Chamada de PNRS, tá? Que é bastante atual e contém instrumentos importantes para permitir o avanço necessário ao país no enfrentamento dos principais problemas ambientais, sociais, econômicos decorrentes do manejo inadequado dos resíduos sólidos. Essa Lei 12.305 de 2010, ela é importante, por quê? Porque se entendeu a necessidade de combater o processo, tá? E a coleta, né? O descarte do lixo de qualquer maneira. Entende? Então percebeu-se uma necessidade de uma preservação do meio ambiente. Tá? Como essa preservação precisava ser feita? Se instituir uma lei. Só que a gente tem um problema no Brasil, né? As leis elas são instituídas, mas nem sempre elas têm aplicabilidade. O problema do Brasil não é um problema de lei, tá? Nós temos leis, mas o que é que nos falta? Não é propriamente a lei. O que nos falta é prioritariamente o cumprimento dessa lei, porque passa por um processo também de comportamento da sociedade.
É importante dizer que esse tipo de lei de política de resíduos sólidos não é um problema único e exclusivamente do governo. O governo, ele não é o responsável único e direto do problema da produção do lixo, porque todo indivíduo produz o lixo. Né? Todo indivíduo, por sua vez, não só produz, mas também descarta. Então, é necessário haver uma inquietação social. É isso mesmo, uma inquietação social por meio de uma educação do processo de não só de conscientização de produção do lixo, mas também de um descarte devido. Tá? Então, qual é o problema da lei? É que a lei existe. Só tem um problema, nem a sociedade, nem mesmo os municípios, eles estão devidamente condicionados para fazer com que a lei se aplique. Até porque conseguir montar, né, conseguir fazer em cada município um aterro sanitário não é uma coisa que saia barato, não é uma coisa que saia fácil, não é uma coisa muito simples assim, tá? É importante se entender isso. Então, na minha introdução, eu fundamentaria um argumento jurídico, beleza? Fundamentaria o argumento jurídico usando aí uma oração subordinada adverbial concessiva. Eu diria assim: embora a Lei 12.305 de 2010 institua uma política nacional de resíduos sólidos, ainda assim, mais de 70% dos municípios brasileiros, grande parte dos municípios, como também grande parte da população brasileira, não sabe descartar os seus resíduos sólidos, os seus lixos, tá? O seu lixo diariamente produzido de maneira devida, tá? Então, eu começaria minha introdução fazendo uma relação de contraponto, dizendo que a lei existe, mas não é cumprida. Se a lei existe, mas não é cumprida, o que é que acontece? Essa lei que não é cumprida devidamente, ela deve passar por um processo de adaptação social o quanto antes possível, porque o aquecimento global clama, tá? O aquecimento global, ele demonstra que nós somos responsáveis pelo grande problema da preservação do clima, tá? E descartar o lixo devidamente é uma grande responsabilidade, beleza? Quais são as causas que nós estabelecemos aqui para essa produção de lixo tão ferrenha, né, tão constante que a gente tem? Se liga aí, o drama do lixo é uma das consequências do aumento populacional nas cidades, da intensificação do modelo consumista, do uso de produtos descartáveis, além do modismo, pois existe uma necessidade de se adquirir objetos mais modernos. Você entendeu aí quais são os fatores? A proporção que a gente tem uma sociedade que ela aumenta, a cidade aumenta, por sua vez você também tem o aumento da produção de lixo. Por quê? Porque você tem o aumento do consumo, e esse aumento do consumo vem por vários motivos. Tá? É importante você entender, por exemplo, que uma das indústrias que mais produz lixo e uma das indústrias que mais produz, que mais contribui para o aquecimento global é justamente a indústria da moda. Tá? Por quê? Porque a moda, ela passa por um processo de obsolescência percebida que muda a cada 3 meses, pelo menos, a cada estação. Beleza? Então entenda que o grande problema do descarte do lixo, o grande problema da grande produção de lixo está diretamente ligado à sociedade de consumo. Uma sociedade que consome irresponsavelmente, que consome inveteradamente e que, por sua vez, não sabe descartar devidamente o seu lixo. Tá? Essa é uma causa principal. Aí você estabelece a tese. Eu fundamentei aqui pelo menos quatro itens que podem fundamentar a tua tese. Primeiro item: liberação de gases que promovem o efeito estufa. Isso aqui é uma consequência dessa produção e desse descarte irresponsável de lixo, tá? É promoção do efeito estufa, que por sua vez promove o aquecimento global. Poluição das águas subterrâneas e superficiais. O que a gente tem aqui é justamente isso, tá? A poluição do lençol freático, tá? A poluição do lençol freático porque o descarte do lixo é feito de qualquer maneira e não de uma maneira ecologicamente correta, beleza? Olha a outra: doenças respiratórias, verminoses, doenças de pele. Perceba que tudo isso aqui, ela traz uma consequência não só do ponto de vista social, não só do ponto de vista ambiental, mas do ponto de vista da saúde pública, que é social também, claro, né? Mas que tem a ver com a relação da saúde pública. Percebe que você chega num país como a Nova Delhi, por exemplo, na Índia, o índice, tá? Nova Delhi, por exemplo, ela
produz cerca de 90 mil toneladas de lixo por dia. Quer dizer, perceba a vultuosidade disso, tá? E perceba as consequências que isso traz, porque tem pessoas lá que vivem exclusivamente do lixo, tá? Mas vivem de forma negativa e, por sua vez, têm uma expectativa de vida bastante pequena. É importante fazer essas relações, então, tá? Doenças respiratórias, verminoses, causadas justamente pelo contato indevido com o lixo, tá? E doenças de pele, são pelo menos algumas doenças que você podia tratar, mas tem várias outras que a gente tem. E por fim, gastos governamentais, tá? Grandes quantias de dinheiro são destinadas à coleta e ao tratamento do lixo urbano. Qual é o grande problema? Eu aqui me referi a gastos governamentais somente com a destinação, com coleta e com o tratamento. Mas eu nem estou me referindo aqui, a os gastos com essas doenças, tá? Por exemplo, um país como o Japão, ele mata o equivalente a 500 mil pessoas, tá? Leia-se, por ano só com doenças respiratórias. Perceba a dificuldade. Também você está falando do Japão, um país com uma infinidade de pessoas. Agora, a grande verdade é que perceba que as consequências desse processo de consumo, desse processo de produção, desse processo de consumismo, que esse processo de descarte de lixo, ele traz como consequências sociais. Você escolher desses quatro problemas que eu listei aqui, você escolher 2 e a fundamentar o teu desenvolvimento baseado nesses 2 problemas, tá? Eu coloquei 4 porque eu quero te deixar na liberdade de escolher qual desses problemas você trabalharia. E aí você vai ao desenvolvimento 1. No desenvolvimento 1, o que é que eu faria? Bom, eu vou te mostrar 2 caminhos aqui, mas eu vou te dizer qual caminho eu usaria, tá? O primeiro caminho era uma relação histórica, tá? Completamente louvável, completamente lógica, completamente aceitável, tá? E cabível dentro desse contexto. Eu ia trabalhar as 4 revoluções econômicas e revoluções que a sociedade passou, tá? No decorrer da sua história, né? A primeira grande revolução, ela é do século XVIII, Revolução Industrial, tá? É a Revolução Industrial que transforma o indivíduo em consumidor. Você deixa agora de ser um ser e passa a ser um consumidor, basicamente. Século XVIII, você tem a primeira metade do século XX, né, a Revolução Tecnológica, é o fim do século XIX, início do século XX, onde você tem a criação do rádio, onde você tem a criação e a profusão da TV, tá? Dentro do contexto da primeira metade do século XX, 1930, 1940, é daí onde parte o princípio dos estudos da questão da indústria cultural, né, que tem a ver justamente com a cultura de massa produzida e promovida tanto pela TV quanto pelas rádios, né, e a profusão das mensagens, a profusão de uma cultura massificada, tá? Do Theodor Adorno e do Max Horkheimer, tá? Então você vai perceber que essa revolução tecnológica, ela é um grande passo para uma massificação de costumes, uma massificação de produtos. Aí você tem a segunda metade do século XX, que é a revolução tecnocientífica, aí você tem a profusão, a abertura, eu estou falando aqui do mundo pós-guerra, né? O mundo pós-segunda guerra. Eu tenho uma grande ampliação de grandes indústrias, né? Grandes multinacionais, tá? Que por sua vez promovem suas marcas. Lembre-se, a partir de agora eu não tenho mais guerra. Se eu não tenho guerra, eu preciso achar o que fazer. O que é que eu faço? Eu vou a shopping, eu compro, eu gasto, tá? Eu tento gastar tudo quanto eu consegui, né? Tudo quanto eu trabalhei, justamente porque eu vivo numa sociedade de consumo. Então, revolução tecnocientífica, segunda metade do século XX, e a grande revolução que vivemos hoje, né? Que é no fim da segunda metade do século XX e início do século XXI, que é a revolução digital. Beleza? A revolução digital, lembre-se, agora não é mais você, não sou mais eu quem vou à loja, é a loja que vem a mim, tá? Eu compro o que eu quiser a qualquer momento, eu compro eu como o que eu quiser a qualquer momento, é só dar um iFood, é só dar um Google, tá? É só procurar, tá? Nas redes sociais que eu consigo fazer
compras instantaneamente. Então, essa sociedade de consumo, dentro desse contexto da revolução digital, que é importante dizer, tá? Que faz um paralelo, já no fim do século XX, com uma coisa chamada de globalização, tá? Que é uma revolução econômica, tá? E a globalização, ela dá uma suposta democratização de compra, tá? E que aí você percebe, dentro desse contexto, que nos tornamos cada vez mais consumistas, nos tornamos cada vez mais instrumentos de compra, tá? É importante dizer. Bom, usar uma dessas revoluções, ou então fazer um paralelo com essas revoluções, seria um caminho que você usaria para fazer o desenvolvimento 1. Eu, Eduardo Nobre, eu particularmente não usaria esse caminho. Por quê? Porque muitas pessoas pensariam em usar a Revolução Francesa. Então, como eu gosto de argumentos originais, eu usaria um argumento literário. Que argumento literário você usaria, senhor Eduardo Nobre? Eu usaria particularmente o movimento arcádico brasileiro. Por quê? Porque o movimento arcadista brasileiro tinha como uma das suas principais características a busca por uma vida simples. Isso é muito importante. Por quê? Porque a vida simples, ela se contraria à sociedade de consumo, à sociedade de ostentação que vivemos hoje. É importante a gente entender isso, tá? Se cai um tema voltado à relação de consumismo, se cai um tema voltado à relação de produção de lixo, se cai um tema voltado ao comportamento consumista da sociedade, coloca a vida arcádica. Precisamos voltar, tá? A sociedade da natureza, a sociedade do belo, tá? A sociedade em que nós devemos aceitar e nos aceitar como nós somos, vivendo uma vida simples, vivendo uma vida mais natural, vivendo uma vida mais pastoril, vivendo uma vida mais campestre. Tá? Bastante importante essa dica porque ela é muito original, beleza? Então entenda que o movimento arcadista tem pelo menos duas características que são muito interessantes. A vida simples, bem como a valorização da fauna e da flora, que tem tudo a ver com a relação de consumo, tá? Todas as vezes que eu sou um inveterado consumidor, por sua vez, eu sou um inveterado produtor de lixo, tá? E descartador de lixo, tá? E, por sua vez, destruo o meio ambiente. É natural que isso aconteça, beleza? Então, eu usaria um argumento literário para fundamentar meu primeiro parágrafo de desenvolvimento. No meu segundo parágrafo de desenvolvimento, eu usaria uma citação, tá? Usaria o brilhante Victor Hugo, tá? O escritor de nada mais nada menos do que Os Miseráveis. O escritor francês, ele disse: é triste pensar que a natureza fala e que o gênero humano não ouve. Brilhante essa citação, e uma citação que ela é muito cabível dentro do contexto dessa preservação natural, dessa busca pelo equilíbrio entre sociedade de consumo, sociedade capitalista e preservação do meio ambiente. Extremamente importante a gente fazer essa relação aqui, tá? É triste pensar que a natureza fala e que o gênero humano não ouve. Por quê? Porque o gênero humano quer ou vender ou comprar, ou os dois. Tá? Lembre-se que é da compra e venda, da exploração que vive o capitalismo. Eu usaria essa citação. Eduardo, eu não quero usar uma citação nesse tema. Eu posso usar outro argumento? Pode. Você pode usar argumentos atuais. Tá? De acordo com dados divulgados pela ONU, 80% de todo o lixo marinho é composto por plástico, e a estimativa é que em 2050 a quantidade de plásticos na água supere a de peixes. Tá? Para se ter uma ideia, hoje a presença de microplásticos nos mares já supera a quantidade de estrelas na galáxia. Percebam aí, por exemplo, que de acordo com os próprios especialistas, como acabamos de ver, não existe nenhum mar hoje que seja livre de plástico, tá? Lembre-se, plástico é a representação clara da sociedade de consumo, da sociedade dos descartáveis, porque é isso que a gente vive hoje lá na leitura do Zygmunt Bauman. Na sociedade em que vivemos, nada é feito para durar, tá? Já que nada é feito para durar, nós queremos trocar tudo, todos os dias, inclusive os relacionamentos, tá? É importante fazer essas relações, tá? E aqui eu fundamentaria a minha conclusão. A minha conclusão eu resolvi colocar para questão de curiosidade mesmo, pelo menos cinco soluções possíveis para esse tipo de problema.
beleza? Aterros tecnológicos, esses aterros eles já são colocados, eles já são construídos em muitos municípios, tá? Claro, grande parte não tem, mas os municípios que resolveram aderir à lei de política de resíduos sólidos, por sua vez, acaba usando esses aterros tecnológicos, tá certo? A biodigestão, transformar o lixo em um combustível, tá? Transformar o lixo em energia, por exemplo, uma coisa extremamente atual. Por quê? Porque temos a necessidade contínua de energia, tá? O crédito de carbono, que o atual governo resolveu quebrar o acordo que o país fez em 2015 lá na França, tá? O protocolo de Kyoto resolveu quebrar, né, toda a perspectiva que a gente tinha de crédito de carbono para tentar combater o meio ambiente, para tentar, combater a agressividade contra o meio ambiente, a poluição, e os países recebiam crédito de carbono, tá? A proporção que eles fossem diminuindo esse combate, né, essa destruição do meio ambiente. Incineração, que também acaba produzindo gases tóxicos, tá? Que também podem contribuir não só para o desenvolvimento de doenças na sociedade, mas também para o grande problema do aquecimento global. Chega a ser um problema também, resolve um problema, mas arranja outro. E o lixo que vira asfalto. O lixo que vira asfalto é uma coisa interessante, tá? Aqui na Paraíba, a gente tem problemas, por exemplo, com pneus, né? Pneus, que é borracha pura, aquilo demora muito a se deteriorar no meio ambiente, tá bom? E fazer o que com esses pneus? Bom, uma das pesquisas feitas na Universidade da Paraíba foi justamente transformar os pneus em asfalto. Deu muito certo, mas acabou não sendo aplicado ainda devidamente dentro do contexto governamental que a gente tem, beleza? Entenda as consequências que esse tema ele traz à sociedade, porque o que eu estou falando aqui são de consequências mais pontuais, mas, por exemplo, coisas simples do teu dia a dia, esse descarte indevido de lixo, ele pode promover. Por exemplo, é possível que você tenha muita dificuldade de ir à sua escola, de ir ao seu trabalho, de ir ao seu cursinho, tá? De ir à sua isolada, por causa que choveu, tá? E a chuva acabou alagando as cidades. Ela alaga as cidades justamente porque os bueiros eles ficam entupidos com lixo descartado indevidamente. Perceba que é um problema simples, tá? E veja como é importante o tema, porque é um problema do qual enfrentamos todos os dias. É importante te dizer isso. Massa? Dentro de um critério de resumo, o que é que a gente fez? A gente estabeleceu aqui o tema voltado ao lixo e seus impactos ao meio ambiente, tá? Fundamentei na minha introdução um argumento jurídico, eu usei a Lei 12.305 de 2010, eu disse que a lei existe, no entanto não é cumprida, tá? Fundamentei a tese, usei 2 problemas, poluição ambiental e proliferação de doenças, eu coloquei aqui gastos governamentais, mas você faria a sua escolha aí, beleza? No desenvolvimento 2 eu estabeleci um argumento histórico da Revolução Industrial, a Revolução Digital, fiz um paralelo entre as revoluções, tá? Mas eu particularmente usaria o argumento literário, o arcadismo, como um movimento de valorização de uma vida simples e da preservação do meio ambiente. No desenvolvimento 2, eu fundamentaria a citação de Victor Hugo, tá? Fundamentando lá que o mundo clama, a natureza clama, mas a sociedade não ouve, porque o desejo pelo consumo é cada vez maior. Ou fundamentaria os dados da ONU lá, tá? Que dizem que hoje a sociedade inteira, todos os mares do mundo são recheados por o descarte indevido de plástico, por exemplo, tá? E na minha conclusão eu fundamentaria pelo menos 2, tá? A depender do problema que você achou lá, eu fundamentaria pelo menos 2 soluções dessas que façam relação com o problema que você estabeleceu lá na tese. Tá certo? Então perceba como esse tema é um tema de alguma maneira simples. Os temas ambientais eles tendem a serem temas que boa parte das pessoas conseguem desenvolvê-lo, mas ao mesmo tempo ele exige, como eu venho dizendo aqui, continuamente argumentos originais, tá certo? Observe que eu coloquei aqui alguns argumentos que são argumentos mais previsíveis, argumentos que boa parte dos alunos
tá? Pensariam em colocar, mas também coloquei aqui argumentos extremamente originais para que a sua redação, o seu argumento na redação, ele acenda, tá? Ele seja muito mais quisto pelo corretor, beleza? Então, essa semana estamos aqui, terminamos aqui a nossa aula e espero você na próxima semana, na verdade espero você amanhã, na quarta-feira, espero você no comentário das questões, tá? Fico bastante feliz, temos recebido diversos elogios, diversas críticas também, que são muito construtivas, tá? Diversos elogios no nosso direct, lá no Instagram, temos recebido lá no Facebook, temos recebido comentários aqui e ficamos muito felizes, deveras felizes. Por quê? Porque o nosso trabalho é fazer um trabalho bem feito, tá? Fazer um trabalho de compartilhamento de conhecimento, fazer um trabalho que beneficie você, que satisfaça você, um trabalho que funcione para você, tá? Então, nosso grande objetivo é esse. Não esqueça, espero você lá no nosso site online.qredação.com.br. Visita o site, pega esse tema, prepara a redação, vê o vídeo, prepara a redação e envia pra gente, que vai ser um prazer corrigir para você e colocar você na lista dos melhores. Me bota na lista, mamãe! Beijo!